Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Bom dia, criançada! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fernando e eu tô aqui para mais uma aula de Língua Portuguesa. Então, o tema da nossa aula de hoje vai ser super-heróis. Vamos começar então. O objetivo da nossa aula de hoje é ler, interpretar e analisar histórias de super-heróis. Vamos começar? Então, eu vou começar aí com uma pergunta para vocês, um desafio. Vocês vão registrar só a resposta no caderno. Você tem um super-herói favorito? Qual será que é ele? É ele? É ela? É um humano? É um animal? É um ser extraterrestre? Escreve aí no caderno o nome do super-herói favorito. Isso, já deu tempo, né? Lembrando que o nome a gente escreve com letra maiúscula. Então, quando a gente fala em super-heróis, a gente precisa pensar primeiro em como esses heróis surgiram. Vocês têm alguma ideia disso? Como é que eles surgiram? Quando foi que as primeiras pessoas começaram a pensar no tema super-heróis, nessas figuras aí, nessas personagens que são dotadas de superpoderes, né? Então vamos ver como é que os super-heróis surgiram? Dotados de poderes incríveis, os super-heróis nasceram nas histórias em quadrinhos, nas HQs. Geralmente, são seres humanos aparentemente comuns, mas capazes de feitos inacreditáveis, como, por exemplo, voar velozmente, congelar o inimigo, ficar invisível ou ter força descomunal. Os super-heróis são avessos às injustiças sociais. Eles têm sempre uma missão a cumprir e um vilão ou vários vilões para encarar. Costumam manter sua identidade em segredo. Os super-heróis surgiram e se popularizaram principalmente durante o período da Grande Depressão, iniciado em 1929. Assim, entre o final da década de 1930 e os anos 1950, as sagas dos super-heróis viveram o que os pesquisadores chamam de Era de Ouro dos quadrinhos. Então, olha ali aquele período que falou, né? As histórias de super-heróis, elas surgiram no período da Grande Depressão. E o que é a Grande Depressão? Eu não sei se vocês já conhecem esse tema, que é um tema muito triste, né? O tema da depressão, quando dá em pessoas e tudo mais, né? É um momento em que as pessoas ficam abaladas psicologicamente por alguma tristeza ou algo do tipo. E esse período aqui da Grande Depressão foi o período em que uma sociedade inteira passou por um período muito complicado. Então pensa só, os super-heróis, eles dão a esperança de um mundo melhor, né? E nesse momento histórico da Grande Depressão, as pessoas criaram os super-heróis como uma forma aí, né, de tentar resolver os problemas ou algo do tipo. Bom, mas lá no comecinho da aula, né, vocês falaram qual era o super-herói favorito de vocês. Eu não tenho como saber essa informação agora, então eu vou trabalhar com 2 super-heróis que são os meus favoritos. Assim a gente vai conhecer um pouquinho das características, saber o que é comum a respeito dos super-heróis, e aí em casa vocês vão ter ideia, e já pensando no super-herói de vocês, se eles também apresentam essas características. E o meu super-herói favorito, né, o super-herói mesmo e não a heroína, é o Homem-Aranha, que eu tenho certeza que muitos de vocês também podem gostar. Vamos conhecer um pouquinho da história do Homem-Aranha? Bom, o Homem-Aranha é outro clássico que surgiu nos quadrinhos em 1962. É a identidade secreta de Peter Parker, que foi picado por uma aranha geneticamente alterada em um laboratório. Trabalha como fotógrafo num jornal em Nova York e está sempre protegendo a cidade dos crimes comuns e de vilões terríveis. É considerado um dos heróis mais humanizados das HQs, das histórias em quadrinhos, demonstrando seu conflito entre ser herói e um rapaz normal. Bom, então a gente viu aí que o Homem-Aranha, ele tem esse conflito, né? Essa vida dupla, a vida de homem que trabalha no jornal e tudo mais, mas ele também é um super-herói. E ele conseguiu adquirir os poderes porque ele foi picado aí por uma aranha geneticamente modificada. Então ele não é um super-herói que nasceu super-herói. Ele é um homem normal que conseguiu aí conquistar os poderes depois. E quais são os poderes do super-homem? Vamos ver? Bom, ele tem a capacidade de se fixar em paredes e grande força física, além de um sentido de aranha que o avisa sobre situações perigosas. O sentido de aranha é um poder que o Homem-Aranha tem, né? É uma sensação que ele sente para identificar quando está acontecendo conflitos aí na cidade onde ele mora, né? Então isso ajuda ele a entender os problemas que estão acontecendo para serem resolvidos.
Além disso, né, os personagens, os super-heróis, eles têm algo muito comum e muito legal, que são os trajes, que inclusive as crianças aí adoram se fantasiar em diversas épocas com as roupas dos super-heróis. Como que é o traje do Homem-Aranha? O super-herói utiliza, tradicionalmente, traje vermelho e azul. Por que tradicionalmente? Porque existem várias versões do mesmo personagem, e a cada desenho, né, aí os ilustradores vão acrescentando novos itens, aí no caso aos trajes. É feito de um pano esticado, a gente consegue ver que é algo aí maleável, e o traje também é composto por luvas, botas e máscara. Então o Homem-Aranha, ele aí tapa todo o rosto com uma máscara bem diferentona e bem legal. Peter projetou um padrão teia que cobre as partes vermelhas do traje, começando pela máscara. Outras duas características são as aranhas, uma no centro do peito e outra maior nas costas. Então esse daí é o visual, é o estilo, é o look, né, como a palavra em inglês diz, do Homem-Aranha. Além disso, os super-heróis têm, né, essas características, tem o poder, tem um traje específico, tem uma história de vida, mas eles também têm fraquezas. E essas fraquezas, geralmente nas histórias, aí nos mostram o que o super-herói é sensível. Vamos ver qual que é a fraqueza do Homem-Aranha? Então a maior fraqueza dele é a água, porque ele, Peter Parker, né, o Homem-Aranha, não nada bem e sua teia não tem um mínimo efeito em mares, rios e lagos. Então ele não consegue aí agir, né, e proteger o lugar onde ele vive se o problema que estiver ocorrendo, se o vilão que estiver aí tentando prejudicar o lugar onde ele mora, estiver aí no mar, no rio ou em qualquer lugar que tenha água. Bom, eu falei do meu super-herói favorito, mas eu também tenho uma super-heroína favorita. E essa eu gosto muito, muito, muito mesmo. E o nome dela é Tempestade. Ela é da saga do X-Men. Será que vocês conhecem? Bom, vamos ver quem é a Tempestade então. Tempestade é uma das mutantes mais queridas e amadas pelo público. Ela já foi líder de diversas equipes, além de peitar vilões extremamente poderosos. A personagem foi criada em 1975, então aí é uma personagem que já tem uma longa história, né? E quais são os poderes da Tempestade? Só pelo nome a gente já consegue entender aí que ela tem algo relacionado ao clima, né? Então, Ororo Muro, que é o nome dela mesmo, né? O nome de herói é Tempestade, mas o nome original dela é Ororo. É, em essência, capaz de manipular o clima. Dessa forma, ela pode criar tornados, invocar trovões, fazer surgir névoa e chuva, entre outras habilidades. Seus poderes acabaram criando uma ponte entre a heroína e o meio ambiente, de forma que ela pode sentir a vida primitiva da biosfera na Terra. Então, o Homem-Aranha, ele consegue sentir os problemas, né? Ele consegue identificar lá com aquele sentido de aranha dele, as coisas que estão acontecendo aí na cidade. Já a Tempestade, ela consegue identificar o poder da biosfera como um todo, dos animais, o que está acontecendo na Terra, porque ela consegue manipular o clima. Além disso, ela possui resistência telepática e pode suportar altas e baixas temperaturas. Ela também possui um potencial mágico que deriva de seus ancestrais africanos. Então a Tempestade, ela tem aí uma ancestralidade africana, ela viveu na África, ela trabalha com magia e é uma personagem muito interessante. Bom, e como que é o traje da Tempestade? Tempestade já teve vários uniformes, mas nenhum é tão icônico quanto o seu traje clássico preto e dourado. Ainda que seja um traje clássico de herói, o uniforme em conjunto com a famosa tiara de Ororo nos mostrava mais que uma heroína e também uma rainha, porque antes dela começar a vida dela de luta de combate contra o mal, ela era uma rainha no lugar onde ela vivia, aí, no lugar que eu já falei para vocês, que era aí numa tribo africana, né? E qual que é a fraqueza da Tempestade? Qual que é aquele ponto fraco dela que os vilões, se eles descobrirem, eles podem aí acabar prejudicando, né, o desempenho dela nas batalhas? Então a maior fraqueza da Tempestade é algo que ela parece já ter se livrado. Era a claustrofobia. Olha que curioso, claustrofobia. Vamos ver se vocês sabem depois, já explico para vocês. Após ter sido soterrada no Cairo, né, no Egito, foi forçada a ver seus pais mortos no meio dos escombros. Então essa situação aí levou ela a ter esse pânico. E a claustrofobia nada mais é do que esse pânico de ficar em lugares apertados, né? Eu tenho um pouquinho de claustrofobia também, não gosto de ficar fechado em lugares. Talvez alguns de vocês também não curtam muito essa questão aí. Bom, então a gente viu que a Tempestade,
né? Ela tem vários poderes, mas o principal dela é de manipular o clima. A gente já entendeu um pouquinho sobre o traje dela e também sobre qual é a fraqueza. Bom, além dos heróis, né? Se a gente tem heróis, é porque eles salvam o planeta, o mundo, o lugar onde eles vivem, de um vilão, né? O vilão aqui, no caso, tanto do Homem-Aranha quanto da Tempestade estão aparecendo na tela. No universo das histórias em quadrinhos, os heróis enfrentam arqui-inimigos poderosos. E eu preciso dizer para vocês, mais uma vez, porque lá no comecinho do texto a gente já falou sobre isso, que os super-heróis, eles não têm um somente vilão, né? Eles têm vários. Mas aqui no caso eu trouxe os principais aí de cada personagem. No caso do Homem-Aranha, né, o vilão dele é o Duende Verde. Provavelmente vocês já viram em algum filme, alguma coisa do tipo. E o vilão aí principal da Tempestade, né, é o Cameron Hodge, que é um personagem aí que faz muitas maldades e ele aí é o que causou, na verdade, a claustrofobia que a personagem tem na história. Bom, vamos então analisar e interpretar tudo que o professor falou para vocês até agora? Vocês vão registrar apenas as respostas no caderno, lembrando que nesse momento vocês podem fazer mais rapidinho, depois retorna pro caderno, né? Passa limpo e deixa bem caprichadinho para os professores e as professoras de vocês verem um trabalho bem feito. Bom, pergunta número 1. Em qual tipo de gênero textual surgiram os super-heróis? Lá no comecinho o professor falou. E é bem clássico também, né? Não é complicado de pensar, porque quando a gente pensa em super-heróis, ou a gente pensa no filme do super-herói, ou a gente pensa no desenho, ou ainda na história em quadrinhos, né? Então, nas histórias em quadrinhos, nas HQs. 2. Por que os super-heróis preferem manter suas identidades em sigilo? Por que será, né? Quem assistiu aí, por exemplo, o X-Men, sabe que eles são mutantes, né? E a Tempestade é uma mutante. E por que será que eles escondem que eles são mutantes, né? Existe um conflito no lugar onde eles vivem, que caso as pessoas descubram, elas podem criar aí aversão aos mutantes, né? Porque tem pessoas que acham ali na história que os super-heróis, no caso, eles não são bons, quando na verdade não tem nada a ver com isso, né? Então os super-heróis, eles mantêm a sua identidade em sigilo porque eles não querem correr o risco do quê? De ser descoberto, né? As pessoas que mantêm o sigilo aí dos seus poderes querem viver normalmente uma vida sem precisar ser super-herói 24 horas por dia nas histórias, né? Porque eles também querem viver, eles também querem se comportar como pessoas. E a pergunta número 3. Leia a frase abaixo. Vamos ver aqui. Diferentemente dos outros super-heróis, Batman não possui poderes incríveis ou sobre-humanos. Aqui a gente já viu um outro super-herói, né? O Batman. Ele não possui poderes incríveis ou sobre-humanos. Já ouviram essa expressão? Sobre-humanos? O que será que significa? O que é sobre-humano? Lembra lá, sobre, por exemplo, o professor já deve ter pedido para vocês colocarem o caderno sobre a mesa. Sobre. O que é isso? Em cima, né? Ou acima. Então, a expressão sobre-humano significa que os poderes estão acima daquilo que o homem, né, e as mulheres e as pessoas como um todo conseguem ter. São poderes mágicos, são poderes inventados que infelizmente, né, não fazem parte da nossa realidade, porque se a gente tivesse super-heróis com a força que eles têm, provavelmente a gente teria vários problemas aí, não teria na verdade, né, vários problemas acontecendo. Então, a expressão sobre-humano significa que está acima da existência humana, que é extraordinário, que é imaginário, que não é real. Vamos ler mais essa frase aqui, ó. Os super-heróis são avessos às injustiças sociais. Então aqui a gente tem duas expressões em destaque: avessos e injustiças sociais, né? Letra A. Na frase, o que significa a expressão avesso? Avesso. Então vamos pensar assim, ó. Já deve ter alguém falado para vocês não deixarem o chinelo do lado avesso. Já ouviram falar nisso? Tem gente que fala que não presta, né? Que é uma coisa que não é muito legal de ser feita. Então, avesso é o contrário. Então, os super-heróis são contrários às injustiças sociais. Avesso significa contrário, né? Só registra aí a palavrinha contrário que vocês já vão lembrar o que significa avesso. Letra B. O que são injustiças sociais? Olha outra expressão aí. Social, a gente sabe que são as pessoas que estão no lugar, né? Nós fazemos parte de uma sociedade, cada um de nós. Mas, no caso dos super-heróis, por que será que eles são avessos às injustiças? O que são injustiças sociais? Injusto é algo que não é legal, que não é bacana, né? Algo ruim. Então,
as injustiças sociais são desigualdades e violências sofridas por pessoas ou por grupos de pessoas, né? E eu vou pedir para vocês agora pensarem aí, que tipo de violência que as pessoas passam na sociedade? O que é ruim de se conviver, de se viver aí no nosso dia a dia? O que não é bacana? Pensa um pouquinho. Eu trouxe aqui algo, né, um exemplo de injustiça social, mas existem vários, a gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso, né? Então, eu trouxe aqui para vocês essa afirmação. A pobreza é um exemplo de injustiça social. Por que a pobreza é um exemplo de injustiça social? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe aí um grande ativista dos direitos humanos chamado Sérgio Mandela, né? Ele era uma liderança política na África. E ele falava que a pobreza, né, a pobreza é uma coisa criada pela humanidade. E da mesma forma que a pobreza é uma coisa criada, ela pode ser aí, né, combatida, ela pode ser erradicada. No mundo onde tem pessoas que têm tanto, mas tanto dinheiro que não sabem nem como gastar, por que será que existem pessoas que não têm às vezes nem o que comer, né? Então isso é uma injustiça. Por quê? Porque a gente vive num planeta onde tem recursos para todo mundo. Então, pessoas que passam necessidades é algo assim inaceitável que infelizmente a gente ainda vê na história da humanidade, porque nós, né, os seres humanos, ainda não aprendemos aí a olhar para todo mundo de forma igualitária. Mas existem outros, né, outras várias injustiças sociais, infelizmente, e nesse caso a gente não tem super-heróis aí para modificar essas realidades, né? A gente pode fazer a nossa parte, a gente pode escolher aí políticos que pensem nessas questões aí, mas depende tudo mesmo dos outros, né? E de uma mudança mais significativa no pensamento das pessoas. Bom, exercício número 5, então. Nas histórias, somente humanos podem ser retratados como super-heróis? Eu falei lá no comecinho já sobre isso. Será que só humanos são super-heróis? Não, né? Também podemos criar histórias divertidas onde animais possam salvar o mundo com seus superpoderes. Tenho certeza que vocês também já assistiram aí algum desenho ou algo do tipo, que é um cachorrinho, um gato, um extraterrestre que salva o mundo, né? O próprio Homem-Aranha tem uma das versões dele que tem aí o Cachorro-Aranha. E é muito legal também de se ler as historinhas do Cachorro-Aranha. Os super-heróis lutam contra as injustiças e tentam resolver os problemas do lugar onde vivem. Mas esses lugares são imaginários. Na vida real, vários problemas geram injustiças sociais. Observe alguns dos vários problemas pelos quais o nosso país tem passado. Então a gente acabou de ver, né, que a pobreza é um desses problemas, mas quais são os outros? Vamos olhar aqui? A corrupção, que é um problema aí, né, que os políticos ainda passam, né? A nossa política como um todo passa, que é o roubo do dinheiro, a gente paga imposto e acaba que esse dinheiro não é bem destinado para as coisas. Então a corrupção é um problema bem sério, só que também, né, a gente não pode acreditar que a corrupção começou de uns anos para cá, né? Ele está desde do início da história do Brasil, quando os portugueses chegaram aí e começaram a assaltar, né, as terras indígenas. Então a corrupção faz parte, infelizmente, da nossa história e ela precisa ser combatida. A pobreza, como o professor já falou, também é uma injustiça social. A pandemia gera várias injustiças, né? É só vocês pensarem, por exemplo, aí na situação das mães, dos familiares de vocês, que nesse momento, né, que vocês não podem estar, por exemplo, na escola, precisam trabalhar fora, ainda chegar em casa e ajudar vocês nas atividades, então o trabalho fica duplo, triplo e aumenta muito, né? Além da pobreza extrema por conta do desemprego, né? E todas as outras coisas que a pandemia tem gerado. Um outro exemplo também é o próprio fato de vocês não poderem estar na escola. Isso é uma injustiça, de certo modo, né? Porque o ambiente de se aprender, o ambiente bom mesmo, onde a gente consegue olhar no olhinho de vocês e aí para tentar entender, né, se vocês estão entendendo o conteúdo e tudo mais, é na escola, mas a gente não consegue estar, né, nesse ambiente agora. Mas a gente vai logo, logo superar essa pandemia. Além disso, uma coisa aí que é uma injustiça, porque a gente depende dela para viver, são as florestas, né? O desmatamento das florestas que está acontecendo aí há um bom tempo, aí, principalmente nos últimos 2 anos aqui no nosso país, né? É comum que as florestas queimem, que as florestas, né? Mas dentro da normalidade, né? De um período, por exemplo, mais seco. Agora o que está acontecendo são incêndios criminosos, ou seja, são pessoas que estão indo lá botar fogo mesmo numa terra para poder aí fazer plantações e aumentar os espaços aí de plantio para ganhar dinheiro, né? Por interesse econômico. E além disso, né, a gente tem o racismo, que é um problema muito sério também da história do Brasil. A gente sabe que
Nosso país passou aí por quase 300 anos de um período de escravidão, então a gente tem ainda na nossa cabeça, todo mundo tem o racismo estrutural, que é uma herança, né, no caso da escravidão, e que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso numa próxima aula aí, perto do Dia da Consciência Negra, tá? E a fome, o desemprego e etc. Então aqui a gente viu alguns dos vários problemas que o nosso país passa, né? Um lugar onde existe paz não pode ter esses problemas. Então a gente está falando aqui sobre um sonho de um mundo melhor. Bom, eu vou falar aqui para vocês então, com mais detalhes, sobre um desses problemas, que é o problema do desmatamento. E para me ajudar nesse conteúdo, eu trouxe um pedacinho de um trecho de um vídeo, né, de uma organização que se chama Greenpeace, que é responsável aí por cuidar da nossa natureza, das florestas, das matas, de um modo que a gente consiga viver bem, né? Porque a gente depende de todo esse espaço natural, verde, para poder fazer uma coisa muito simples, que às vezes as pessoas não entendem, né? Que é basicamente respirar. Os animais precisam desses lugares protegidos, os povos indígenas precisam desses lugares protegidos. Então, vamos ver um pouquinho aqui sobre o desmatamento? Olá! Vocês querem conhecer a floresta amazônica? Há muitos anos, a Amazônia era um cenário de belezas onde nós, habitantes da floresta, vivíamos em harmonia com a natureza. Aos poucos, a nossa mata foi sendo invadida por gado, soja, hidrelétricas e a indústria do carvão, que fizeram dela um palco de destruição e tristeza. Floresta? Alguém aí falou em florestas? Eu gosto é de pasto. Soja, um novo ouro da Amazônia. Salve-se quem puder! Achou um absurdo? Pois é, mas a gente pode reescrever essa história, sem devastação, sem injustiças e com floresta. Bom, a gente viu aí então um problema, né? Os animais narrando esse problema que está acontecendo aí nas florestas, né? E principalmente na Amazônia, dizendo o quanto é ruim que isso aconteça. Mas, dentro dessa ideia ainda de mundo imaginário, existe aí um programa, né, um vídeo chamado, uma série de desenhos, na verdade, chamado Guerreiros da Amazônia, e um dos episódios fala exatamente sobre isso, sobre o desmatamento. E esses personagens, eles salvam aí, no caso, a Amazônia, de incêndios criminosos. Vamos assistir um pouquinho, um trechinho desse vídeo? A Flor do Sol é um cristal mágico que deu origem a armaduras com poderes de animais da Amazônia. Esse cristal escolheu seus protetores, escolheu seus Guerreiros da Amazônia. Jovens com a missão de salvar a floresta da devastação. Prontos? Prontos! Amazon, Guerreiros da Amazônia. Vamos embora. Tudo bem deixar a mata queimar assim, sem supervisão? Estamos no verão. O calor e o tempo seco vão fazer as chamas se alastrarem rápido. No final de semana voltamos para ver o resultado. E se espalhar além da área? Melhor ainda. Ganhamos mais terreno. Você quer dizer, o patrão ganha, né? A gente só ganha mais trabalho. Ah, é. Trabalho não vai faltar. Ai, droga de celular. Da próxima vez eu te deixo em casa. Peraí, é o alerta de incêndio. Eu estou longe. Melhor avisar os que estão mais perto.
Aqui nós vamos plantar milho, ali as manivas e bananas. Ailton, o alerta de incêndio! Como é? É o aplicativo que acusa as ocorrências de incêndio. Tá todo mundo compartilhando a informação e nós somos os mais próximos. Aliás, é só olhar pra lá que já dá pra ver o sinal de fumaça. Temos que fazer alguma coisa. Avise todo mundo, rápido. Sim, senhor. Eu vou aproveitar e avisar mais gente. Isso não vai segurar o fogo por muito tempo. Avisou a brigada de incêndio? Avisei, mas devem demorar pra chegar. Estamos muito longe. Ailton! Dayara se embrenhou pra dentro do fogo. Como é? Dayara! Por que deixou ela entrar? Eu não deixei. Estávamos fazendo a barreira e eu ouvi ela dizer que tinha que avançar terreno. Quando eu olhei de novo, ela não estava mais lá. Mas... e agora? Eu vou entrar. Espera. Deixa que eu vou. Eu vou para o centro do terreno. Não me sigam, é muito perigoso. Quem é aquele louco? É o guerreiro do peixe-boi. Vai lá, Amazon! Dayara, fica comigo. Eu sinto água abaixo dos meus pés. Deve ser um aquífero. O solo aqui é permeável, assim a água da superfície é absorvida, filtrada, formando nascentes e lençóis freáticos. Se eu perfurar uns 50 metros, consigo chegar até lá. O que será isso? É isso? Maravilha! Obrigado, peixe-boi! A floresta está salva, Dayala! A floresta está salva! Muito obrigado. Bom, então a gente viu aí os super-heróis tentando salvar, né, a floresta, a mata, por conta do desmatamento. Mas infelizmente, como a gente viu ali, esses super-heróis têm poderes aí extra-humanos, né, extra-humanos, sobre-humanos, que não é uma coisa que a gente consegue aí no dia a dia, né? Então o que causa o desmatamento? A exploração dos recursos naturais acontece desde os primórdios da humanidade. Contudo, na medida em que a sociedade desenvolveu-se, essa exploração intensificou-se, colocando em risco o equilíbrio do planeta e comprometendo o surgimento das gerações futuras. Por que compromete o surgimento das gerações futuras? Porque todo mundo depende dessas florestas, né? Que elas fiquem bem, que elas permaneçam. Então, por exemplo, se vocês crescerem e decidirem ter filhos, elas precisam viver num mundo onde tenham as florestas preservadas, para que exista água potável, para que exista um ar saudável para respirar, né? Então, por isso que é tão importante. O desmatamento pode ser atribuído a diversas atividades, sendo essas, em sua maioria, antrópicas. Olha essa palavra. A retirada da cobertura vegetal está relacionada, por exemplo, com a expansão do agronegócio, com o extrativismo animal, vegetal ou mineral, com a necessidade de explorar matéria-prima para as atividades de todos os setores da economia, como a urbanização referente ao aumento das cidades e também com atividades ilegais que envolvem queimadas propositais e até mesmo exploração de áreas de conservação para fins pessoais. Então a gente viu que nesse texto tem várias expressões aí meio complicadinhas. Vamos dar uma olhadinha no significado delas? Então olha aí, primórdios é uma palavra que talvez vocês não conheçam, exploração é uma palavra um pouco complicada também, desmatamento, antrópicas, essa é bem diferentona, até eu não conhecia essa expressão. Agronegócio, talvez alguns de vocês conheçam, outros não, extrativismo, matéria-prima e áreas de conservação. Vamos ver no glossário qual é o significado dessas expressões? Então, o que é primórdio? Primórdio é o início, né? É um início, é um princípio e é um começo. Exploração é usar ou se aproveitar de algo. Desmatamento é o ato que consiste na retirada do mato, desflorestamento, né, da floresta. O que é antrópicas? Né? É a ação do homem sobre alguma coisa, especialmente em relação às modificações no ambiente e na natureza. O que é o agronegócio? É uma atividade produtiva que está diretamente ligada à produção de produtos derivados da agricultura e da pecuária, a plantação, o plantio, né? As pessoas querem tirar as matas para poder ter mais espaço para plantar coisas, como se a mata não fosse importante também, né? Matéria-prima. O que é matéria-prima? É um produto natural que deve ser submetido a um processo produtivo até tornar-se num produto acabado. As matérias-primas podem ser de origem animal, vegetal ou mineral. E o que são áreas de conservação? Né? São justamente áreas que são
né, protegidas para que não aconteça nada. O Parque do Xingu, por exemplo, que é uma terra indígena, é uma área de conservação que, infelizmente, até hoje tem pessoas que tentam aí tirar as demarcações das terras indígenas para poder aí desmatar esse ambiente, né? Bom, na vida real, então, como é que a gente pode ajudar a salvar o nosso planeta? Pensa um pouquinho. Porque a gente não tem super-heróis, como o professor falou, né? A gente precisa de ações aí humanas, as nossas ações, para poder salvar o nosso planeta. Bom, então na vida real a gente pode fazer várias coisas para poder aí proteger o nosso planeta e a gente ser aí super-heróis mesmo do ambiente onde a gente vive, né? Um exemplo é não jogar lixo no chão, pensar aí em políticas públicas, pensar em pessoas que defendam isso. A gente não tem uma grande floresta como a Amazônia aqui em Ponta Grossa, isso é óbvio, né? Mas existem partes aí da cidade que precisam ser protegidas, né? As cachoeiras, as paisagens naturais que são tão lindas e tão belas e que se não fossem preservadas já teriam aí sumido, né? Um exemplo, a Vila Velha. A Vila Velha passou por um controle aí muito maior, porque as pessoas iam lá vandalizar, riscar, né, os arenitos e tudo mais. Então a gente pode fazer várias coisas para preservar o meio ambiente. Por quê? Porque a gente precisa ser o super-herói, né, e a super-heroína da vida real. Hoje a gente começou falando sobre super-heróis aí que não existem, né? Super-heróis imaginários, que são muito divertidos e muito legais. E a gente acabou falando sobre a necessidade de a gente ser aí super-heróis do cotidiano. Mas será que na vida real não existem pessoas que atuam mesmo como super-heróis? Olha essa imagem aqui. Dá pra gente ver aí que são pessoas comuns, né? É um desenho, obviamente, mas são pessoas aí que desempenham várias funções na sociedade e principalmente nesse período da pandemia, essas pessoas aí atuam para salvar mesmo a sociedade, né? Então, grava aí na cabeça essa imagem, porque na próxima aula a gente vai falar sobre os super-heróis da vida real. E vamos ver qual que é a tarefa de casa? Vocês receberam aí essa folhinha aqui, certo? Que é para vocês criarem o super-herói de vocês. A gente viu as características, a gente viu que o super-herói ele possui um traje, ele possui aí um ou mais superpoderes, ele também aí luta geralmente contra um ou mais vilões, né? Então, aqui tem um espaço para vocês criarem essa personagem, né? Esse super-herói ou super-heroína. Vocês vão escrever então o nome, quais são esses superpoderes, que tipo de mal esse super-herói combate, né? Qual é o vilão ou vilão inimigo, né? Que vai ser combatido aí, o mal. E quando ele não está aí agindo como um super-herói, na vida real dele lá, né? O que ele gosta de fazer? A gente viu, por exemplo, que o Homem-Aranha ele é um jornalista. Esse super-herói aí, quando não está salvando o planeta, o que ele gosta de fazer? Então completem todas essas informações, desenhem o super-herói de vocês ali do lado, façam um rosto, criem uma capa, ele vai ter máscara, não vai ter, vai usar botas, vai ter luvas. E é legal que vocês também imaginem que esse super-herói, ele precisa ter uma roupa aí que condiza com o poder, né? Então, por exemplo, a Tempestade tem uma roupa que aí protege ela contra as temperaturas que são muito extremas, né? O Homem-Aranha também, ele tem uma roupa que protege ele para ele poder aí escalar os prédios e tudo mais. Então, vocês precisam pensar também que o traje precisa estar ligado ao tipo de poder. Usem bastante a criatividade, a imaginação para criar um super-herói aí muito divertido e muito legal, certo? Aqui estão as referências que o professor pegou para a aula, né? Eu não consegui colocar lá no finzinho do slide, que era muita coisa. Eu peguei várias informações aí de sites, porque esse tema super-heróis tem muito conteúdo e caso vocês queiram aí, possam pesquisar mais sobre, se aprofundem no estudo que vai ser muito legal, certo? Então a gente chegou ao fim da nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, tchau, tchau! Vem aí, matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. Isso mesmo, estamos de volta aqui para as nossas aulas. E para a gente começar a aula de hoje, nós vamos ver qual é o objetivo que nós temos para a nossa aula. Vamos ver? Então, hoje nós vamos reconhecer a relação inversa que existe entre as operações, adição e subtração, a multiplicação e a divisão, em diferentes situações. Então hoje nós vamos trabalhar com essa relação inversa, né? E quando a gente fala assim relação inversa, o inverso de uma coisa, o que significa isso? Bem, na nossa vida diária, a gente faz ações o tempo todo, onde a gente faz uma coisa e depois a gente tem que desfazer essa coisa. Vamos ver alguns exemplos aí na telinha? Então vejam lá, nós temos, por exemplo, abrir a porta e depois a gente tem que fechar a porta. Então, o que uma ação fez no começo, a segunda ação desfez. Então, se eu abrir a porta, agora eu fecho. Então, é o contrário de abrir. Lembram lá, né? Se eu subo uma escada e fico lá em cima,
Uma hora eu vou ter que descer. Então, subir é uma ação, descer é uma ação que desfaz a ação de subir. Eu estou subindo, depois eu desço, né? Então, é como se tivesse uma coisa contrária. A mesma coisa ali, ó, o macaquinho levantando a pedra, então eu levanto algo e quando eu quero, eu abaixo esse algo, né? Então, levantar e abaixar são ações contrárias. Então, vejam aí, ações feitas e desfeitas. São ações contrárias entre si, né? E essas ações são contrárias porque o que uma faz, a outra vai desfazer, né? No sentido contrário. Então é isso que nós temos que pensar hoje, nós temos que pensar nessa relação. Uma ação que a gente vai fazer algo e depois a gente vai ter que desfazer esse algo. Mas na matemática, né? As ações matemáticas são as operações, são os nossos meios, os nossos caminhos, né? De resolver situações. Então vamos olhar aí na telinha de novo. Então o que é na matemática, né? Nós temos lá a adição. A adição é ao contrário da subtração. Então, o que a adição faz, a subtração desfaz. E também nós temos a multiplicação e a divisão. Então, o que a multiplicação faz, a divisão desfaz. É a ação contrária, matematicamente falando, né? Uma operação inversa à outra. Então, nós temos duas situações aí na matemática das operações. A subtração com a adição e a multiplicação com a divisão. Bem, quando a gente fala assim em operações inversas, a gente pode pensar também assim que quando a gente quer verificar se a gente fez uma operação correta, a gente pode tirar a prova real. A prova real dessa operação é fazer a operação contrária, né, de acordo com o que é estabelecido. Não dá para simplesmente pegar os dois números que aparecem e somar e depois diminuir os dois números que aparecem. Não, ele tem uma situação, uma relação aí, matemática, que a gente vai aprender aqui hoje na nossa aula, tá bom? Bem, para começar, a professora trouxe uma situação problema. Vamos ver a situação problema? Então, nós temos lá um probleminha, né, do Fernando aí. Nós vamos ter três perguntas para essa atividade. Então, o Fernando tem uma coleção de carrinhos. Ele está sempre tentando aumentar essa coleção e por isso ele participa de vários jogos. Algumas vezes ele perde e outras ele ganha. Por isso a quantidade de carrinhos da coleção dele muda constantemente. Então, vamos ver as três situações que vamos falar sobre a coleção do carrinho do Fernando. Então lá, a primeira, essa semana ele participou de um jogo e ganhou um kit de 6 carrinhos. Agora ele tem 18 carrinhos na coleção dele. Será que a gente consegue saber quantos carrinhos ele tinha antes do jogo? Vamos ver, né? A segunda situação. Após participar do jogo, o avô de Fernando deu de presente a ele uma caixa com carrinhos. Agora ele tem 30 carrinhos na coleção. Se ele ganhar outra caixa igual a esta, com quantos carrinhos ele ficará? Então pensa também aí nessa situação. E a última situação é do amigo dele lá, o André, amigo do Fernando, também coleciona carrinhos e participou de um jogo para aumentar a sua coleção. Mas, infelizmente, ele perdeu 5 carrinhos. Depois desse jogo, ele ficou com 27. Se não tivesse jogado e, consequentemente, não tivesse perdido, quantos carrinhos ele teria? Então, veja, nós temos 3 situações aí para resolver. A gente vai fazer uma por uma, tá bom? Para a gente poder pensar junto aqui com a professora. Então, a primeira é do Fernando. Qual que era a primeira? Vamos voltar lá na telinha? Essa semana, ele participou de um jogo e ganhou um kit com 6 carrinhos. Agora, ele tem 18 na sua coleção. Será que conseguimos saber quantos carrinhos ele tinha antes do jogo? Então vamos ver aqui com a professora agora na mesa. Aqui na mesa da professora, nós temos aqui a quantidade de carrinhos que ele tinha lá, que era 18, né? Lembra que ele participou do jogo e ganhou lá um kit de 6 carrinhos, né? E agora ele tem 18. Então veja lá, ele tinha tudo isso, tem os 18 aqui, ó. Quantos que ele ganhou? 6. A pergunta é quanto ele tinha antes do jogo. Como que a gente sabe, como que a gente pensa para fazer essa atividade, para saber antes do jogo? Então, primeiro vamos ver os 6 carrinhos que ele pode ter ganhado, né? Vamos descobrir onde estão os 6? Por exemplo, aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os 6 carrinhos que ele ganhou lá, né, no jogo. Se esse que ele ganhou no jogo, o restante é o que?
ele tinha antes, isso mesmo. E o que eu tenho que fazer aqui? Qual é a ação que eu tenho que fazer aqui para descobrir quantos ele tinha no começo? Qual? Isso! Olha o que nós temos que fazer. Nós temos que retirar esses carrinhos, nós temos que separar ele. Não pode ter, então, esses carrinhos que ele tinha no começo, esses carrinhos é o que ele tinha ganhado lá no jogo. Ele ganhou, mas agora a gente quer saber quanto ele tinha no começo. Então a gente separa. Veja, a gente separou a coleção de carrinhos aqui. O que é quando a gente fala de separar? O que a gente faz? Que operação que a gente faz quando a gente fala assim de separar, de tirar uma certa quantidade da outra? Qual é a operação? Isso, é a operação de menos, né? Então aqui a professora vai desenhar rapidinho aqui essa ideia para vocês verem, bem rapidinho. Então a professora vai mostrar aqui agora para vocês como que a gente pensa nessa relação assim de quanto tinha, retirou, né? Então veja lá. Eu tenho uma certa quantidade no começo, que eu não sei quanto que é, porque no começo eu não sabia. Aí eu ganhei 6, mas daí no final de tudo eu fiquei com 18. Então é essa situação operatória que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar assim, eu tinha um tanto no começo, que ganhei 6 e fiquei com 18. Para achar esse tanto aqui, eu tenho que pegar o total e subtrair aquele que eu ganhei. Então é isso que a gente faz, né? A gente subtrai, ó, 18, tirando as 6 que ele ganhou, que na conta que a gente faz normalmente, a gente viu que ficou daí um tanto, que é esse tanto que eu quero descobrir. Eu não vou fazer aqui agora, vou esperar que vocês pensem junto comigo aí. Então vejam lá, essa é a situação, tá? Olha o que aconteceu aqui, ó. Nós tínhamos uma situação problema que a gente viu que era que ele ganhou. Se ele ganhou, eu juntei alguma quantidade com o que eu tinha e fiquei com um total final. Essa é uma situação aditiva. Mas eu resolvi com uma operação contrária, pegando o total, retirando os carrinhos que ele ganhou e vou descobrir com quanto ele ficou. Ou melhor, com quanto ele tinha no começo. Então veja uma ação feita. E para descobrir o que estava no início, eu tenho que desfazer essa ação. Desfazer a ação de ganhar 6. Desfazer a ação de ganhar 6 é a ação de retirar 6. Do quê? Do total, né? Para descobrir quanto eu tinha no início. Então essa é a ideia que está aqui dentro do nosso problema. Né? Que a gente já vai ver lá quanto que é, daí daqui a pouquinho a gente vai resolver essa situação. Mas essa é a ideia que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar na ação que está sendo feita e daí para a gente descobrir lá no início, a gente tem que desfazer aquela ação que foi feita com a operação contrária, que no caso aqui era a subtração, porque no começo a gente tinha adicionado 6 porque ele ganhou 6, né? Muito bem. Agora vamos observar ali na situação problema, né? Na telinha lá, vamos de novo para lá. Então veja lá. O que a gente vai olhar ali agora? A gente vai sistematizar essa ação que nós fizemos. Né? Nós vamos fazer agora o registro do cálculo. Vamos lá? Então veja lá, antes do jogo eu tinha uma quantidade que eu não sabia. Daí no decorrer do jogo ganhei 6, fiquei com 18. Então eu fiz uma soma, igual a professora mostrou aqui no quadro para vocês. Mas, né, na situação aqui que a gente precisa descobrir quanto ele tinha antes, então se após ele ganhar 6 carrinhos, ele ficou com 18, a gente precisa, né, saber quanto ele tinha antes e para isso a gente vai diminuir a quantidade que ele ganhou. Então agora a gente vai pegar o total que é 18, vai retirar as 6 e vai descobrir que deu 12. Então qual é a resposta ali da nossa pergunta, do problema? Ele tinha antes do jogo 12 carrinhos. Muito bem, então essa é a nossa resposta. Então é a primeira situação a gente já resolveu. Agora a gente vai fazer a segunda situação. Vamos lá? Após participar do jogo, o avô de Fernando lhe deu de presente, né? Deu de presente a ele uma caixa com alguns carrinhos. Agora ele tem 30 carrinhos na coleção. Agora aumentou, vejam lá, ele tinha 18, o avô deu mais alguns, né, que a gente não sabe quantos, e no final ele ficou com 30 carrinhos. Opa, ele aumentou a coleção dele. Se ele ganhar outra caixa igual a esta, com quantos carrinhos ele ficará? Vamos ver aqui agora na mesa com a professora. Agora nós temos uma situação assim
dupla dentro dessa pergunta aí, porque a gente sabe que ele tinha 18, ganhou alguns do vô, ficou com 30. E se ele ganhar mais alguma coisa, né, na mesma quantidade que o vô deu, com quanto ele vai ficar? Opa, mas eu não sei quanto que o vovô deu para ele. Então a ideia que nós temos que pensar é essa aqui, ó. Então nós tínhamos, né, no caso lá, a gente já sabia que era 18 carrinhos que ele tinha, né? A situação lá que a gente sabia que ele ganhou lá no final do primeiro jogo lá e ficou com 18. Bem, o avô dele deu mais alguns. Opa, mais alguns, eu não sei quantos. Não sei quantos que esse é mais algum. Nesse mais alguns somado com aquele 18 que ele tinha, no total, deu 30. Então agora, o que eu tenho que fazer aqui? Ó, a minha ação, eu juntei uma quantidade que eu não sei quanto ainda. Mas para descobrir essa quantidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar essa quantidade. Então a ação né, que eu somei aqui o 18 com aquela que eu não sei, eu tenho que desfazer, eu tenho que pegar o 30 e tirar agora para poder ver quanto que vai sobrar aqui, tá? Então vamos lá na nossa sistematização do jogo, vamos ver? Então antes ele tinha 18, a caixa que o vovô deu ficou com 30. E nós vamos ver que 30 que ele tinha, eu vou tirar os 18 e vai me sobrar 12. Muito bem, então olha aqui agora para a professora na mesa da professora, né? A professora ilustrou aqui com os carrinhos, né? Aqui essa situação aí que vocês acabaram de ver. Ele tinha 30 carrinhos, mas ele tinha 18 no começo. 18, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou separando o que ele tinha no começo daqueles que ele ganhou do vovô. Então ele ganhou do vovô esse, porque ele tinha isso aqui já às 18. Se ele tinha às 18 e o vovô deu mais uma caixa de carrinho para ele, essa caixa aqui é que eu quero saber quanto que tem. Então o que eu fiz? Eu peguei os 30 carrinhos, retirei todos os que ele já tinha no começo, que eram os 18, para saber quanto sobrou aqui. Então é essa ação que a gente acabou de fazer aí. E vamos voltar lá para a telinha agora. Então nós descobrimos que era 12, né? Bem, a pergunta que vem ali é, se ele ganhar outra caixa igual, com quanto ele vai ficar? Opa, agora a situação é para a gente descobrir quanto ele vai ficar no final se ele ganhar mais uma caixa. Mais uma caixa de quanto, professora? Quanto que era aquela caixa que ele tinha lá do vovô, que o vovô deu para ele? Olha a resposta da operação ali do ladinho aí da TV de vocês. Qual que é a resposta que deu ali da caixa de presente? 12, muito bem. Então vai ser a segunda caixa também vai ter 12 carrinhos. E no final a gente vai somar 30 com 12 para achar 42. Então, aos 42, né, é a resposta final ali, ó. Se ele ganhar outra caixa, com quantos carrinhos ele ficará? Ele ficará com 42 carrinhos, ok? Então, muito bem. Então, vejam aí, nós resolvemos já as duas primeiras situações, né? A primeira situação que ele tinha ganhado lá, né, do voo um tanto, depois ele ganhou outro, na segunda situação ele ganhou um tanto e ainda repetiu, se ele ganhasse mais uma caixa, ele ficaria com 42, né, no total de 42. Então, olhando aqui na mesa da professora, estão todos os carrinhos que vem no problema, né? Então, veja que nós tínhamos no começo os 18, daí ele ganhou um tanto do vovô lá, que era 12, ficou com 30. A gente descobriu o 30 tirando os que ele tinha no começo, né? Foi uma situação de subtração, eu tirei, né, os primeiros carrinhos. Depois que eu sei que ele ganhou 12, né, que eu sei que ele ganhou uma caixa com 12, o vovô vai dar mais uma caixa com 12. Se é mais uma caixa, somando tudo isso, eu vou ter, então, 42 carrinhos, ok? Então ficou aí a ilustração desse pensamento que a gente tinha para resolver o problema, beleza? Muito bem. E agora faltou mais um, né? Faltou ali a letrinha C, que era do amigo lá, né, do Fernando. Vamos lá para a letrinha C agora? Então qual que é a situação aí? André, amigo do Fernando, também coleciona carrinhos e participou de um jogo para aumentar a sua coleção. Mas, infelizmente, ele perdeu os 5 carrinhos. Depois desse jogo, ele ficou com 27. Se não tivesse jogado, quantos carrinhos ele teria? Bem, agora a gente vai pensar a matemática aí, né? Olhando para a tela da TV de vocês aí, vamos pensar junto com a professora.
Agora não vamos fazer ilustração, vamos pensar com conta, né? Com operação. Veja, o amigo tinha uma certa quantidade, jogou lá e perdeu 5 e ficou com 27. E agora, o que será que a gente tem que fazer? Vocês sabem como é que é o raciocínio desse problema? É a mesma coisa que a professora fez já nos anteriores, né? Veja lá, ele também queria colecionar mais carrinhos, participou do jogo, perdeu 5 e ficou com 27. Então olha aqui na mesa da professora, que a professora agora vai registrar aqui para vocês o nosso pensamento, tá? Fazer um rabisco aqui do nosso pensamento. Então nós tínhamos, né, o amigo dele lá tinha uma certa quantidade no início, que eu não sei quanto. Ele perdeu no jogo 5 carrinhos. Perdeu é tirar, né? É perder mesmo, é retirar. Então, perdeu 5. E no final, a gente soube que ele ficou com 27. Então, 27 carrinhos é o total final. Veja, eu tenho uma ação aqui, ó. Qual que é a ação que eu tenho aqui, ó, na ação matemática? Essa ação matemática que eu tenho aqui, ó. Qual é essa ação matemática? Ação de subtração. Eu estou subtraindo uma quantidade de uma que eu não sei ainda qual é. Então, essa ação matemática da operação de subtração, eu tenho que reverter ela fazendo a operação inversa. Mas eu vou somar, professora, esse com mais esse? Não, lembra que a professora falou que depende da relação? Qual é a relação que tem aqui, ó? É essa aqui, ó. Que quando eu diminuo, eu encontro 27. Então, se eu encontrei 27, significa o quê? Que agora eu vou ter que pegar esse 27 e fazer o quê? Já tem gente falando aí, ó. Se é uma ação contrária, eu vou diminuir? Não, né? Isso mesmo, eu não vou diminuir, eu vou somar, porque é uma ação contrária. Então, eu vou pegar o 27, né? Que é o que ficou lá depois que ele perdeu, né? O 27, eu preciso arrumar aqui o número 2. E vou somar 5. Eu vou somar aquilo que ele perdeu para saber quanto que ele tinha lá no início. Então, somando aqui o 27 mais 5, a gente vai encontrar que ele tinha lá no início, quanto? Vejam lá, 32. Então, no início, o amigo o André, amigo do Fernando, ele tinha 32 carrinhos. Mas olha a ação que a professora mostrou aqui, ó. O que uma faz, encontra no final a relação. Aqui, ó. Ela fez essa ação aqui, estabeleceu essa relação final aqui, né? Então, eu vou pegar o total e vou desfazer a ação que eu retirei. Eu vou colocar. E quando eu coloco, eu encontro o que eu tinha no início. Beleza? Vamos voltar lá para a nossa telinha agora para a gente sistematizar essa nossa ideia? Então, antes do jogo, não sabia quanto tinha. Perdeu 5, ficou com 27. Uma forma de identificar a quantidade que ele tinha antes é juntar o que ele perdeu com a quantidade que ele, com que ele saiu do jogo. E aí a gente soma 27 mais 5 e encontra, então, no final, 32. Então, essa é a nossa resposta. A resposta do problema é, se ele tivesse jogado, se ele não tivesse jogado, ele teria 32 carrinhos. Beleza? Muito bem. Bem, então vocês viram aí numa situação problema as ações operatórias, inversas, inversa aí na situação que a professora teve aí da ação da soma e da subtração. Agora a gente vai encontrar, vai fazer uma situação, resolver envolvendo a multiplicação e a divisão. Vamos olhar? Então veja, nós temos aí uma situação do Luan, O Luan tem algumas bolinhas de gude e essas bolinhas de gude que ele tem, ele vai colocar, em pacotinhos de 6. Então cada pacotinho vai ter 6 bolinhas. Se ele tem 30 bolinhas, quantos pacotinhos ele vai precisar para descobrir, quantos pacotinhos ele vai precisar para guardar todas as 30 bolinhas? Então vamos lá. Bem, aqui nós temos que pensar na relação multiplicativa, como apareceu aí na telinha para vocês. Aqui a professora tem algumas moedinhas, algumas pecinhas que eu vou fazer de conta que são lá, as bolinhas do menino lá do nosso problema. Então agora, Lua, nós vamos fazer de conta, vamos pegar aqui quantos que era que ele tinha? 30, Então vamos lá. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então tá aí, ó, as 30, né, as 30 representando, né, as 30 bolinhas de gude lá do Luan. Então aqui nós temos as 30, tá bom? O que ele queria fazer? Pacotinhos de 6. O que a gente tem que fazer com isso aqui? A gente tem que fazer grupos de 6 em 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu tô fazendo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olhe bem o que a professora está fazendo, a ação que a professora está fazendo aqui. Eu estou fazendo grupos de 6 em 6, né? Ó, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a professora fez grupos de 6 em 6. Então, vamos ver aqui agora na lousa que a professora vai escrever para vocês essa ideia. Assim como apareceu lá na nossa tela, né? Nós sabíamos que dentro do pacotinho tinha 6 unidades. E a gente precisava saber quantos pacotes a gente precisar para guardar as 30. Então, veja lá. Eu tenho 6 vezes alguma coisa que dá 30. Ou eu posso pensar nessa situação aqui, ó, a professora pode pensar assim, né? Na situação de 6 vezes alguma coisa que dá 30, porque é uma relação multiplicativa. Eu tenho tantos pacotinhos de 6 em 6, para ficar 30. Para descobrir isso aqui, eu tenho que estar bem com a tabuada também, que eu poderia ir direto aqui, ó, achar o número direto da tabuada. 6 vezes quanto que dá 30? Mas essa pergunta, 6 vezes quanto que dá 30, faz parte da operação inversa. Olha lá, ó. Então, nós vamos pegar o 30, vamos dividir ele em 6, fazer grupos de 6, né? Então, eu vou fazer grupos de 6 com 30. Eu quero perguntar quantos grupos de 6 tem dentro do 30? É a mesma pergunta aqui de cima, quantos grupos de 6 tem no 30? Só que para fazer isso, eu peguei o total e vou fazer uma divisão de 6 em 6. E vou descobrir que no final foram 5 grupos, né? E as 30 bolinhas de gude foram guardadas, não sobrou nenhuma. Então, olha lá, né? Eu tinha, nesse caso aqui, a resposta 5. 5 grupos de 6 para encontrar 30. Então, veja aqui, ó. Eu fiz uma operação aqui com um número que eu não sabia. E para achar esse número, eu tive que fazer uma operação inversa. Eu multipliquei, agora eu vou dividir. Só que essa divisão não é uma divisão assim de número qualquer, é do total que eu tenho pelos grupos que eu sei lá, no caso pela quantidade que eu sei que tem em cada grupo. Então essa relação aqui que nós estamos trabalhando, multiplicativa, é uma relação de quantos que cabem. Quantos 6 cabem no 30? Então é 6 vezes quanto que dá 30, né? Então é uma relação inversa, ó, eu vou pegar o total, vou dividir, né? Vou agrupar, fazer grupos de 6 em 6 e vou descobrir que no final deu 5 grupos, ok? Entenderam a relação? Muito bem. Então vamos ali para a telinha agora para a gente fazer a sistematização dessa nossa ideia? Então lá, ó, 6 vezes alguma coisa que dá 30. Para saber a quantidade, a gente vai ter que fazer grupos de 6 em 6 dentro do 30. Então, dividindo os 30 em 6, nós vamos encontrar a resposta que a gente já deu, 5, né? Que 5 vezes 6 é 30, 30 eu já tinha distribuído todos, não sobrou nada, né? Então, a resposta ali para a nossa pergunta é, quantos pacotinhos ele precisa? Ele precisa de 5 pacotinhos, ok? Então, aí nós fizemos duas situações, uma situação aditiva e uma situação do campo, né, aditivo, e outra situação do campo multiplicativo. E do campo aditivo, vocês observaram que as duas operações são irmãs, né, ou são, assim, dentro desse grupo, que é a operação do grupo do campo aditivo, que é a adição e a subtração.
E dentro do outro campo, do campo multiplicativo, nós temos a multiplicação e a divisão. Então aí nós tivemos dentro dos dois campos, né, operatórios, aí de ideias operatórias, dois campos de resolução de problemas. A gente fez aqui na nossa aula agora dentro dos dois campos, tá bom? Mas agora a gente vai fazer um treino com o nosso cérebro, porque o nosso cérebro também precisa treinar. Ele precisa saber, assim, também fazer essas relações. E para que ele possa fazer essas relações, ele precisa praticar. Então a professora trouxe aí uma atividade para a gente praticar essa relação inversa. Vamos ver? Então nós vamos exercitar o nosso cérebro agora, observando aí, ó, a professora trouxe, né, umas operações e uns símbolos. Só que esses símbolos são representações de números. É um número que vai estar ali no lugar do símbolo, a gente vai ter que descobrir. Só que para a gente descobrir essa relação, a gente vai usar a operação inversa. Então a primeira relação é multiplicativa, diz que 8 vezes alguma coisa é 32. Para que a gente possa fazer isso, a gente vai fazer 32, vai pegar o 32 e vai dividir pelo 8. Lembra lá que eu tenho que pegar sempre o total, dividir pelos grupos para descobrir quanto que vai dar no final. E se a gente fizer essa divisão, ou se a gente pensar assim, qual é o número da tabuada do 8 que eu multiplicando por 8 vai dar 32? A gente vai descobrir que é 4. Essa pergunta que eu fiz é uma pergunta que a gente envolve a divisão. Quantos grupos de 8 eu tenho dentro do 32? Ou se eu dividir 32 em 8 partes, né? As duas situações aqui de pensamento servem para essa atividade. Então, 32 divididos por 8 igual a 4. E o coração? Bem, coração vezes 5 igual a 45. Opa, coração vezes 5, número vezes 5 que dá 45. Eu vou ter que pegar o 45, fazer uma divisão por 5, porque eu preciso descobrir o primeiro número, né? Na primeira operação de vezes, a gente teve que descobrir o segundo número, né? Que era o multiplicador. Agora aqui embaixo a gente tem que descobrir o multiplicando, mas a ideia é a mesma. Eu vou pegar o total e vou dividir pelo 5, né? E vou descobrir que 45 divididos por 5, ou quantas vezes 5 cabem dentro do 45, nós vamos encontrar que é 9. Muito bem. Vamos para o solzinho ali agora. Vamos lá? O sol divididos por 3, igual a 7. E agora? Qual será o número que eu dividi em 3 partes e cada parte ficou 7? Para fazer isso, nós vamos fazer a relação inversa. A operação inversa dessa relação é a multiplicação. 7 vezes 3, que vai dar o valor do sol. Quanto é 7 vezes 3? 21. Então, observe aí esses três itens, né, do nosso exercício aqui. A gente observou que a primeira operação fez, a segunda operação desfez. Então, essa é a relação inversa, né? Quando eu trabalho com a relação inversa nas operações, eu estou trabalhando com isso, para descobrir o valor, né, que eu quero dentro de uma equação ali, no caso, né, que era 8 vezes a carinha eu não sei quanto vale, então vou ter que fazer a operação inversa, pego o total e divido pelo número 8, acho o valor da carinha. A mesma coisa no coração, pego o total, divido por 5, acho o valor do coração. E no sol ali, que dividi por 3 e ficou 7. Opa, qual o número que multiplica? Quantas vezes, né, no caso ali, que eu tenho que pensar, quantas vezes eu vou ter que ter o 7 para ter o sol? 3 vezes, então 7 vezes 3, ou 3 vezes 7 também poderia ser. Eu posso pegar o 3 e multiplicar por 7? Posso. Por que nesse caso eu posso? Porque nós já aprendemos que existe uma relação, né, uma propriedade aqui na operação de multiplicação. Se eu alterar o multiplicando e o multiplicador, se eu alterar os dois fatores, o produto final não se altera. Então, nesse caso da divisão, eu consigo fazer isso, tá? Ou 7 vezes 3 ou 3 vezes 7, mas somente nesse caso da divisão, beleza? Nesse último caso aí do exemplo que a professora deu da letrinha C. Muito bem, então veja aí quantas coisas a gente viu hoje nessa relação das operações inversas, né? E para você praticar um pouquinho mais em casa, pegar o seu caderninho, né, colocar lá na frente, né, do computador ou do celular, ou
se você não tem essa oportunidade, talvez, né, solicitar para a sua professora da escola, que ela possa te ajudar a fazer isso, a professora também colocou lá no site da professora alguns exercícios aí para a gente treinar a nossa cabecinha. Vamos ver aí? Então aí, ó, então alguns exercícios que a professora vai colocar lá no site para vocês poderem trabalhar essa relação inversa, ok? Então vai lá, acessa ou pede para a professora para mostrar para vocês, mandar para vocês essas atividades, né, para vocês poderem fazer, ou que a professora também possa mandar outras atividades parecidas para que você possa treinar um pouquinho mais, beleza? Bem, e tudo isso a gente fez para chegar no nosso objetivo. Qual era o objetivo da nossa aula? Lembram? Vamos recordar? Reconhecer a relação inversa entre as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão em diferentes situações. Então foi isso que a gente fez aqui na nossa aula hoje. E para você treinar em casa como tarefa, a professora trouxe a tarefa oficial. Que é a tarefa, qual é a tarefa? Vamos ver? Então a tarefa tá ali, né? Que você vai receber lá da sua escola, né? Já recebeu da escola lá também. Que é para vocês completarem ali aquela relação na operação inversa que está sendo proposta. Alguma coisa vezes 5 é 35. 35 divididos por 5 vai ser, então, aquela coisa que eu estou procurando. Então, você vai fazer, então, essa relação inversa em todas as operações e resolver esse probleminha aí do Paulo, que está jogando bafo com os amiguinhos. Ele, durante o jogo, perdeu 12 figurinhas. Ele perdeu 12 figurinhas. E ele ficou, então, com 25. Quantas figurinhas ele tinha lá no início do jogo? Essa é a pergunta que você vai responder resolvendo esse problema. Ok? Então tá aí, meus amores, a tarefa, algumas atividades a mais para vocês poderem treinar, né? E exercitar compreendendo essa relação das operações inversas. A professora também está pondo uma sugestão lá no blog, no site da prof. Enfim, e se a professora da escola de vocês também solicitar que vocês façam exercícios, né, para poder, né, fazer essa relação inversa das operações, também façam, porque é assim que a gente vai aprendendo. Tudo bem? Então eu vou ficando por aqui, a gente vai se ver, né, na próxima aula, né, lá pra frente, e até lá. Um beijinho. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriane, vocês já me conhecem e vou trabalhar Formação Humana, Ensino Religioso. Vamos para o tema da nossa aula? Diversidade e preconceito. E os objetivos são refletir sobre a diversidade e como aprendemos a conviver com ela, respeitar as diferentes formas de manifestar a fé. Para darmos início à nossa aula, eu vou contar para vocês uma história. Só que antes de eu contar essa história para vocês, eu quero falar um pouquinho sobre o autor dessa história. A história é Branquinho o Dognauta, que foi escrito por Diego Albuquerque. Ele aparece nessas duas imagens. Na primeira imagem, ele ainda criança, na época em que ele escreveu esse livro. E depois, na outra imagem, ele já adulto. O interessante desse autor é que ele escreveu essa história, Branquinho o Dognauta, aos 7 anos de idade. Isso mesmo, em 1981. E por conta dessa história dele, ele entrou para o livro dos recordes, isso, para o Guinness Book, como o autor brasileiro mais jovem. Interessante a história dele. E agora eu vou contar para vocês essa história fascinante sobre Branquinho o Dognauta. E eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vamos à história? Era uma noite quente de verão e eu estava passeando pela Praça General Osório. Aí, de repente, apareceu um disco voador. Mas que depressa me escondi atrás de uma árvore para ver o que ia acontecer. A porta do disco abriu e saiu uma faixa de luz de lá de dentro. E desceu pela faixa de luz um cachorro todo branco, que tinha as orelhas no lugar dos olhos, os olhos atrás da cabeça,
o rabo do lado do corpo, usava um capacete e andava em pé. O disco voador foi embora e eu cheguei perto dele. Ele era mansinho, lambeu minha mão, abanou o rabo de alegria e eu levei o cachorro para minha casa. Como ele era todo branco, ficou se chamando Branquinho. No dia seguinte, levei o Branquinho para dar um passeio. Logo que chegamos na rua, foi a maior confusão. Juntou um monte de gente curiosa, querendo saber por que ele era tão diferente. Resolvi levar o Branquinho no veterinário para consertar a cara dele. Afinal, para poder viver em paz aqui na Terra, Branquinho tinha que ter uma cara de cachorro da terra. Senão, ninguém ia dar sossego a ele. O veterinário teve a maior surpresa quando viu o Branquinho. Olhou de um lado, olhou de outro, virou o bichinho de cabeça para baixo e achou também que era melhor operá-lo logo. Foi assim que o Branquinho ficou com o olho no lugar, as orelhas no lugar, o rabo no lugar e andando nas 4 patas como todos os cachorros. Só que durante a operação aconteceu uma coisa que ninguém sabe como foi que aconteceu. O Branquinho ficou todo preto e aí eu tive que mudar o nome dele para Pretinho. Quando eu cheguei em casa, o telefone não parava de tocar. Eram pessoas que tinham ouvido falar da história e queriam ver o Branquinho, quer dizer, o Pretinho. Como será que a notícia se espalhou? Até que chegaram os cientistas da NASA lá em casa e pediram para examinar o Pretinho. Olharam de todo jeito, com umas lentes enormes, e no final disseram: não há dúvida, este cachorro é um dognauta e veio do planeta Plutão. Aí os cientistas foram conversar com o veterinário que operou o Branquinho, quer dizer, o Pretinho. Queriam que fizesse umas investigações interplanetárias e ele aceitou, porque achou que ia ficar muito famoso e rico. E o veterinário foi mandado para Plutão, uma nave espacial. Quando a nave chegou lá, o veterinário viu que todos os habitantes de Plutão eram dognautas, igual ao Pretinho. Os dognautas ficaram muito espantados quando o veterinário chegou, juntou uma porção deles para ver aquele cara diferente, que não tinha orelhas no lugar dos olhos, nem olhos atrás da cabeça e nem rabo do lado do corpo. Resolveram então que iam pegar aquele bicho esquisito, que era o veterinário, e operá-lo para que pudesse viver sossegado no meio dos dognautas. Depois da operação, o veterinário, que estava morrendo de medo, resolveu fugir. Entrou correndo na nave espacial e voou para a Terra. Quando chegou aqui, o veterinário, que tinha virado dognauta, foi levado depressa para um hospital para ser operado. Aí o médico operou. E sabe o que aconteceu? Ele virou um cachorro. Vocês viram que história interessante? Um dognauta aqui na Terra. E vocês viram como que ele foi recebido pelo menino da história? Será que o menino da história se preocupou pelo fato dele ser tão diferente? Achou estranho, mas aceitou o novo amigo. Levou para casa, tratou com todo amor, com todo carinho. Porém, as outras pessoas não gostaram nada do que viram e queriam modificá-lo para que ele ficasse igual a todo mundo. E na nossa sociedade, será que não acontece o mesmo? Será que o diferente nos causa medo, nos causa repulsa, às vezes queremos afastar, queremos que não exista mais, queremos exterminar ou mesmo modificar a forma de pensar, de agir ou
cultura daquela pessoa? Foi o que aconteceu com o branquinho, que depois virou pretinho. Para viver em paz aqui na Terra, ele precisou ficar igual aos outros cachorros. Será que na nossa sociedade, na nossa vida, na nossa escola, também não queremos isso? Que todo mundo seja igual a nós, da maneira como pensamos? Vamos refletir 3 questões sobre essa história e eu quero que você pense aí em casa. Primeira questão: como agimos com as pessoas que pensam diferente de nós, que têm cultura diferente da nossa e professam outra fé diferente da nossa? Pense aí, o que você acha? Como que você percebe isso? Você já viu pessoas serem discriminadas ou às vezes até agredidas por conta da sua cultura, da sua fé, da religião que tem ou que não tem, ou até mesmo pela cor da sua pele? Segunda questão: para vivermos em paz, precisamos ser todos iguais? Impossível ser todos nós sermos iguais. Somos diferentes, tanto no externo como no interno. Então, será que precisamos ser todos iguais? Com certeza você falou que não. Acredito que você tenha dito que não. Muito bem. Terceira questão para refletirmos: o que precisamos para viver em paz? Se sabemos que não somos todos iguais, que vivemos numa diversidade incrível, então o que precisamos para viver em paz? Agora eu vou trazer para vocês algumas manchetes que mostram que ainda nós temos muito que aprender sobre viver em paz, sobre termos uma cultura de paz no nosso país, na nossa sociedade. São manchetes que indicam a intolerância, a violência, coisas que não podemos mais admitir aqui na Terra, aqui onde moramos, na nossa cidade, na nossa escola, no nosso bairro. Vamos ler a primeira manchete. Centro Espírita é atacado e tem mais de 50 imagens destruídas. Aqui é nítida a violência contra um templo. Nós já estudamos, nós já vimos, vocês já viram aqui nas aulas de formação humana a importância que tem os templos para cada religião. Então vocês imaginem a tristeza das pessoas que comungavam dessa fé, da fé espírita. Próxima manchete. Menina vítima de intolerância religiosa diz que vai ser difícil esquecer pedrada. Criança é do candomblé e foi agredida na saída do culto. A avó iniciou campanha na internet e recebeu apoio de amigos. Uma criança como você, 11 anos, foi agredida por conta da sua fé, da sua religião. Próxima manchete. A intolerância religiosa na visão de muçulmanos que vivem na periferia de São Paulo. Os frequentadores da mesquita em Embu das Artes relatam histórias de preconceito e resistência. Vocês vejam que todas as manchetes, cada uma fala de uma religião diferente e de contextos todos de intolerância e de violência. Próximo. Cristãos são vítimas de intolerância religiosa e terrorismo. Nós sabemos que existem muitos cristãos que estão sendo perseguidos e mortos por professarem a fé. E agora a última manchete. Homem é vítima de intolerância religiosa. Um autônomo de 57 anos foi xingado, levou chutes, socos e teve o quipá, boina de uso religioso. Esse que aparece aqui em cima, do ladinho da tela. Teve o seu quipá cortado com canivete por 3 rapazes. Muito difícil, muito triste vermos que no nosso país existem atos como esse. Mas aí vem a pergunta. Vejam lá,
Como podemos combater a intolerância religiosa? Então, como é que nós podemos combater essa intolerância, esse preconceito dentro de uma sociedade tão diversa? E o Armandinho, que é um personagem de uma tirinha, ele nos traz uma resposta. O Armandinho, ele é uma criança que tem um bichinho de estimação que é um sapinho e ele sempre conversa com adultos sobre questões da nossa sociedade. E ele nos traz uma solução. Vamos ver? Muitas pessoas são portadoras e nem sabem, e todos sofremos com isso. Pode ser transmitido pelos pais, amigos da escola e até pela TV. Aí o Armandinho pergunta, e tem cura? Tem. Preconceito se trata com educação. Olhem só, educação. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aprendendo, nós estamos sendo educados para viver numa cultura de paz, de tolerância à diversidade. O nosso objetivo aqui não é ensinar uma religião, não é ensinar um dogma. O nosso objetivo aqui é mostrar a diversidade religiosa e tudo que podemos aprender com toda essa diversidade para podermos viver em harmonia. E agora nós vamos fazer uma atividade, mandando para o espaço. Essa atividade, como vocês podem ver aqui, nós temos vários foguetes e alguns desses foguetes estão trazendo mensagens, conceitos que podem nos ajudar e nos ensinar e nos educar a termos um mundo melhor, um mundo de tolerância, de paz, de amor e de respeito. Porém, tem alguns foguetes que estão carregados de outras coisas muito diferentes disso. E eu quero que você aí me ajude. O foguete que tiver a mensagem que não é tão legal assim, que nós não podemos mais aceitar, vai para onde? Para o espaço. Vamos mandar para o espaço, para longe do planeta Terra. Não queremos mais. Vamos lá? Primeiro foguete. Conhecer a história da formação do nosso povo, a diversidade cultural, a história das religiões. Será que isso é importante? Conhecermos a história do nosso povo, a diversidade, a cultura, a história das religiões? É, muito bem, para você que disse que sim, que é importante. Então esse foguete fica na Terra. Vamos deixar aqui. Porque ele faz parte. Conhecer a história. Quando nós conhecemos a história do nosso povo, quando nós conhecemos toda essa diversidade e a riqueza que ela significa, nós aprendemos a respeitar. E isso nós tivemos aqui durante várias aulas com vários professores. Segundo, o Estado ter uma religião oficial e obrigar a todos a seguirem essa religião? Será? Nós já aprendemos aqui que o nosso Estado é laico, nós não temos uma religião oficial. Então, se não temos uma religião oficial, todas as religiões são bem-vindas. Todas elas podem ser professadas à vontade, com liberdade. Então, esse foguete vai para onde? Esse foguete vai para o espaço. Nós queremos liberdade, então não podemos aceitar isso. Foi, não temos mais aqui na Terra, não queremos mais isso. Próximo. Campanhas de combate à intolerância religiosa e incentivo à denúncia de casos de violência. Será que isso é importante? O que vocês acham? Muito bem, é super importante. As campanhas, porque elas nos ajudam a pensar sobre esses temas, a pensar sobre isso. Então, esse foguete fica aqui na Terra.
Próximo. Convencer as pessoas a pensarem todas da mesma forma para garantir a paz? Será? Todo mundo pensando igual? Não, né? Muito bem! Vocês aí já estão muito espertos. Então esse foguete vai para o espaço. Não queremos que todo mundo pense igual e seja tudo igual. Nós queremos diversidade. Próximo. Respeitar as diferentes formas de manifestar a fé. Será que isso é importante para nós? Isso é muito importante. Então esse foguete fica, esse não vai para o espaço não. E o último, diálogo interreligioso. Será que isso é importante? Nós já aprendemos isso aqui. A importância dos líderes religiosos conversarem entre si, conhecerem a diversidade também para passarem para os seus fiéis. Então esse foguete fica. Agora nós vamos para a nossa tarefa. Vamos lá? Leia a tirinha do Armandinho e depois responda as questões. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, origem ou religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Obrigado, Nelson. Primeira questão da nossa tarefa. Releia o primeiro quadrinho da tirinha e escreva se você concorda ou não com a fala do personagem Nelson. Lembre-se de justificar sua resposta. Então vocês vão reler o primeiro quadrinho e vão ver se vocês concordam ou não e por quê. Próximo. O que você aprendeu com a sua família sobre respeito às diferenças? Pense lá, converse com eles. Se não aprendeu nada, ainda há tempo de aprender alguma coisa. E a próxima questão: quais atitudes suas demonstram que está aprendendo a respeitar as diferenças? Isso mesmo, está aprendendo, porque o respeito às diferenças nós aprendemos dia a dia e durante toda a nossa vida. Retomando o que aprendemos. Hoje nós refletimos sobre a diversidade e como aprendemos a conviver com ela. Respeitamos as diferentes formas de manifestar a fé. Por hoje foi isso. Espero que vocês tenham aprendido. Fiquem em casa, fiquem bem, se cuidem, lavem as mãos e se forem sair, use máscara. Até a próxima!